Era uma manhã cinzenta de outono quando Carlos percebeu que não conseguia mais respirar. Não por causa do frio, nem de uma gripe, mas pela presença constante de João, seu colega de trabalho. João tinha o dom de transformar elogios em críticas, projetos em competições e silêncios em guerras. Seus comentários passivo-agressivos em reuniões, as mensagens ambíguas no grupo do time, a maneira como sorria enquanto sabotava discretamente os outros. Tudo parecia projetado para minar a confiança de quem estivesse por perto. Carlos sentia o estômago embrulhar toda vez que ouvia os passos de João no corredor. Até que, em um dia especialmente sombrio, ele descobriu o livro Meditações, de Marco Aurélio. Foi ali, entre as páginas de um imperador romano que governou há 2 milênios, que Carlos encontrou uma arma silenciosa contra a toxicidade ao seu redor. Não era um feitiço, nem um truque de manipulação. Era uma filosofia, uma maneira de ver o mundo e a si mesmo, que transformaria para sempre sua relação com pessoas como João. Hoje, você vai descobrir como o estoicismo, uma das correntes de pensamento mais práticas da história, pode ser sua bússola para navegar relacionamentos tóxicos sem perder a sanidade, a dignidade ou a paz interior. A primeira lição que Carlos aprendeu foi também a mais dolorosa. Ninguém é responsável por suas emoções, exceto você. Marco Aurélio escreveu certa vez: se você está angustiado por algo externo, não é a coisa que o perturba, mas seu julgamento sobre ela. Pessoas tóxicas, como João, são especialistas em disparar gatilhos emocionais. Elas criticam, provocam ou distorcem fatos para gerar uma reação. O estoicismo, porém, propõe uma revolução na maneira como interpretamos esses ataques. Imagine que alguém joga uma pedra em você. A pedra é física, real, dói. Mas quando alguém lança um insulto, uma mentira ou uma provocação, não é a palavra em si que fere, e sim o significado que você atribui a ela. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores mestres estoicos, resumiu isso de forma brilhante. Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas suas opiniões sobre eles. João podia espalhar rumores, mas só Carlos decidia se aquelas palavras o definiriam. A chave, aqui, é o controle. Os estoicos dividem a vida em 2 categorias: o que está sob nosso domínio, nossos pensamentos, ações e valores, e o que não está, o comportamento alheio, opiniões externas, resultados. Quando você gasta energia tentando mudar uma pessoa tóxica, está lutando uma batalha no território errado. Pior, está entregando a ela o poder de ditar seu humor, sua autoestima e até seus objetivos. Em vez disso, o método estoico propõe uma pergunta simples: o que posso fazer, aqui e agora, para proteger minha integridade? Para Carlos, isso significou estabelecer limites claros. Ele parou de responder às provocações de João, com justificativas ou emoções. Quando João o interrompia em reuniões com comentários sarcásticos, Carlos simplesmente continuava sua explanação, como se não tivesse ouvido. Não era indiferença, mas uma recusa consciente a entrar no jogo. Se alguém me insultar, escreveu Sêneca, e eu reconhecer o insulto, sou cúmplice da ofensa. Há uma história famosa sobre Sócrates, o pai da filosofia ocidental. Certa vez, um homem o insultou publicamente. Sócrates ouviu calmamente e respondeu: se você soubesse tudo o que sei sobre mim, teria dito coisas muito piores. O opor ácido do filósofo revela um princípio estoico fundamental. Pessoas tóxicas são, acima de tudo, espelhos. Elas refletem não quem você é, mas quem elas são. João, por exemplo, vivia cercado de intrigas porque, no fundo, temia ser irrelevante. Suas críticas a Carlos eram projeções de sua própria insegurança. Os estoicos ensinam que quando alguém nos ataca, devemos perguntar: qual ferida nesta pessoa a faz agir assim? Não para justificar o comportamento tóxico, mas para desarmá-lo.
Quando você compreende que a agressividade alheia raramente é sobre você e quase sempre sobre as dores não resolvidas do outro, a compaixão substitui a raiva. Isso não significa tolerar abusos. Pelo contrário, é uma estratégia para manter a clareza mental. Carlos começou a ver João não como um vilão, mas como um professor involuntário. Cada interação difícil tornou-se um treino para exercer a apatheia, termo estoico que significa liberdade das paixões perturbadoras. Um dia, durante uma discussão particularmente tensa, João gritou: "Você nunca me escuta." Carlos, respirando fundo, respondeu: "O que você precisa que eu ouça?" A pergunta desconcertou João. Era uma resposta que não alimentava o conflito, mas tampouco se submetia a ele. Os estoicos eram mestres em um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Trata-se de visualizar mentalmente os piores cenários possíveis para se preparar emocionalmente a enfrentá-los, não como forma de pessimismo, mas de antifragilidade. Carlos aplicou essa técnica imaginando detalhadamente o que aconteceria se João o difamasse para o chefe. Visualizou a conversa, a possível repreensão, até mesmo uma demissão. Ao fazer isso, percebeu algo revelador. Mesmo no pior caso, ele sobreviveria. Poderia arrumar outro emprego, aprender novas habilidades, recomeçar. A ansiedade diminuiu porque o monstro havia sido trazido para a luz. Quando o pior cenário de fato ocorreu, João acusou Carlos de erro grave em um relatório. Ele já estava preparado. Em vez de entrar em pânico, apresentou calmamente as evidências de que o erro fora de João. Não com rancor, mas com precisão. O chefe, impressionado com sua serenidade, promoveu-o meses depois. Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente importante na vida é a virtude. Agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Pessoas tóxicas testam esses valores diariamente. Elas nos tentam a responder com ira, a mentir para nos proteger, a jogar o mesmo jogo sujo. Carlos decidiu que, independentemente do que João fizesse, ele agiria com integridade, cumprimentava-o educadamente, recusava-se a participar de fofocas e mantinha o foco em seu trabalho. Com o tempo, outros colegas começaram a notar o contraste entre a postura de Carlos e a de João. Aos poucos, João perdeu audiência. Suas tentativas de provocar Carlos pareciam cada vez mais patéticas, como um adulto fazendo birra. A virtude, nesse sentido, é um escudo invisível. Quando você se recusa a descer ao nível de alguém tóxico, está não apenas preservando sua alma, mas expondo à fragilidade do comportamento alheio. Marco Aurélio resumiu: "A melhor vingança é não ser igual àquele que te feriu." Hoje, Carlos não trabalha mais na mesma empresa. Foi promovido a um cargo em outra filial, onde lidera uma equipe inspirada por sua ética e equilíbrio. João continua no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões, com novas vítimas. A diferença é que Carlos não carrega mais o peso daquela relação. Ele entendeu que pessoas tóxicas são como tempestades. Não podemos controlá-las, mas podemos aprender a navegar em meio ao caos. O estoicismo não promete uma vida sem desafios ou pessoas difíceis. Em vez disso, oferece um mapa para atravessar terrenos hostis sem perder de vista quem somos. Cada interação com alguém tóxico é uma oportunidade para praticar a resiliência, a compaixão e a clareza mental. E, no final das contas, são essas habilidades que moldam não apenas nosso caráter, mas nosso destino. Se você chegou até aqui, é porque, assim como Carlos, você reconhece que merece mais do que sobreviver a relacionamentos tóxicos, merece transcender eles. Aqui no canal, mergulhamos fundo em estratégias estoicas, psicológicas e filosóficas para transformar desafios em degraus. Cada vídeo é um convite para fortalecer sua mente, entender suas emoções e reconquistar o controle da sua narrativa. Clique em inscrever-se
e transforme seu YouTube em uma sala de aula particular para a Biofia. Deixe um like se este texto ressoou com você. Algoritmos podem não ter alma, mas eles priorizam conteúdos que inspiram mudanças reais. E compartilhe nos comentários qual princípio estoico você quer aplicar primeiro. Sua jornada não precisa ser solitária. Juntos, podemos construir uma comunidade onde o crescimento pessoal não é moda passageira, mas um estilo de vida. A próxima tempestade virá. A questão é: você estará preparado?